encabrona tanto que no soporta que no se... Escápate conmigo donde nadie nos vea. Me conta que tu novia a ti te toca, pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a toa. Dile que siga su camino y que no te ola. Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío. Se lo dices tú o se lo digo yo. Ahora el niño de mi corazón soy yo. Vete de codo, conmigo te dejo todos los días. Tú serás que otro, pero también es tu día. Al principio te quise, no lo acabo de día porque no la quería, pero ahora quiero verla todos los días. Cada vez que te veo con el bombo ese me encabrona tanto que no soporto que tú deseas. Te quiero para mí sola, voy a bajar con la pistola, un Dios en la cintura que me llega hasta la bola. Mándale un mensaje recto de parte de Carlos Trepo que te gusta capotear un trepo que me gusta. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novia a ti te toca. Dá pra pegar as bandeiras? Tô pegando. Dile que siga su camino y que no te ola. Meu nome é Michel Missa, eu tenho 62 anos de idade, sou professor de Sociologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu acho que a Sociologia me atraiu porque naquela época nós todos vivíamos ainda sob a ditadura e a esquerda e a ideia, a utopia de uma revolução, da mudança do mundo, tudo isso certamente influenciou bastante a minha geração. Então nós todos, de alguma maneira, achávamos que a Sociologia era uma forma, uma ciência que permitia compreender o estado das coisas e ajudaria a gente a escolher o caminho para mudar o mundo. Naturalmente nós nos decepcionamos não com a Sociologia, mas com o mundo. Eu tinha lá meus 20 anos de idade quando alguns colegas da faculdade me chamaram para constituir um grupo para atender o desafio dos juízes menores do Rio, que era pai de um dos nossos colegas. Ele havia desafiado o filho de, você quer ser sociólogo? Então eu desafio você a estudar delinquência juvenil no Rio de Janeiro. E aí esse meu amigo Paulo Fernando Cavalieri reuniu o grupo, dizendo, vamos lá aceitar o desafio? Vamos. Aí fizemos um projeto, apresentamos, o projeto foi aprovado no Tribunal de Justiça e nós começamos a pesquisa. O nosso primeiro trabalho foi publicado em 1973, eu tinha 22 anos de idade. E esse trabalho foi o início da minha inserção nessa área de segurança pública e criminalidade, violência urbana. A violência comum geralmente é egoísta, ela está voltada ao interesse do próprio indivíduo. A violência política não. Ela tem, digamos, uma utopia, uma esperança, um projeto político. Ela está a serviço desse projeto e não a serviço do egoísmo dos indivíduos. Naturalmente, há sempre desvios em toda parte do mundo. Mas, em princípio, a violência política ela é altruísta. Ela não visa o interesse próprio, ela visa o interesse do coletivo. A violência comum não. A violência comum é geralmente voltada exclusivamente para o interesse do próprio indivíduo. Agora, é claro que essas coisas às vezes se confundem e o que era político no início se torna comum depois, mas raramente o que era comum se torna político depois. Eu acho que a ineficiência tem as suas razões. Eu acho que é um sistema que não quer ser transparente, ele não quer ser visto. É um sistema muito complexo, as pessoas exigem muito dele, a realidade social é muito complexa também. Então a impressão que dá é que os juízes não gostam que as pessoas saibam o que eles fazem, o policial também não gosta muito, o Ministério Público também não gosta muito. Então acho que de todos os poderes, o Poder Judiciário é o mais opaco, é o menos transparente. Hoje nós conhecemos bem os problemas do Congresso brasileiro, das Assembleias Legislativas, nós conhecemos bastante bem os problemas do Poder Executivo, dos governadores, dos prefeitos, mas nós conhecemos muito pouco sobre o sistema de justiça criminal no Brasil. Isso para não falar do sistema penitenciário, que é uma verdadeira caixa preta. Infelizmente, nós não temos um sistema penitenciário no Brasil, nós temos um depósito de presos. É um sistema voltado exclusivamente para os presos pobres. Por isso mesmo, as elites e as classes médias acham que nunca vão parar lá, porque lá não foi feito para elas, nem para eles.
Então esse é o grande desafio, né? Como você pode hoje punir crimes cometidos por pessoas da classe média ou das elites, se não há um sistema penitenciário capaz de absorvê-los, né? De recebê-los. Então, certamente, a desigualdade social no Brasil cria esse tipo de problema. E, por outro lado, se você cria um sistema penitenciário muito bom, digamos, no nível da classe média brasileira, ele vai estar muito superior à média da qualidade de vida da maioria do povo. Então, eu acho que o grande enfrentamento é em relação à desigualdade social no Brasil. Eu acho que a gente está indo na direção certa no investimento na segurança pública, só que esse investimento já atingiu, digamos, o seu ponto ótimo do ponto de vista de tecnologia, de reformas das condições de trabalho. É claro, ainda há muitos lugares que ainda precisam receber investimento, mas eu acho que agora a questão fundamental são os recursos humanos. É preciso investir no homem, é preciso investir no policial, é preciso investir no agente que faz o trabalho na polícia e nos outros operadores do sistema. Os agentes penitenciários, por exemplo, precisam ser muito valorizados, porque o trabalho deles é muito sério e muito perigoso, né? E, no entanto, isso não é feito devidamente. Então, acho que a grande questão hoje não é só investimento em tecnologia, claro que é necessário. Não é só investimento na qualidade do prédio onde os trabalhadores fazem o serviço do sistema de justiça. Eu acho que a questão fundamental hoje é o ser humano, é o investimento na qualidade, né, do policial, na qualidade do operador de direito na sociedade brasileira. Nós estamos buscando compreender aquilo que quem não mora na fronteira imagina a respeito da fronteira. Nós estamos vendo que a fronteira não é muito daquilo que se imagina dela. A fronteira, os municípios brasileiros que ficam na fronteira são muito parecidos com os municípios brasileiros de um modo geral. Eles não têm esse perigo todo, essa imersão completa no crime organizado que se imagina às vezes nas grandes cidades. Então, esse talvez seja um dos primeiros resultados da pesquisa. É claro que é preciso uma atenção especial, mas é preciso tomar cuidado também para não se criminalizar os municípios da fronteira. Os municípios da fronteira são iguais a todos os outros, né? O meu receio é que esse problema do tráfico faça com que os governos imaginem, né, que os municípios de fronteira precisem de aparatos policiais maiores, precisem de um sistema de vigilância maior. E isso é uma maneira de criminalizar a população que mora nesses municípios. Eu acho péssimo. Eu acho que isso não deve acontecer. Naturalmente, a mídia está vinculada a esses imaginários todos, né? Não só com relação à fronteira, como com relação à segurança pública de um modo geral. O que é a mídia? A mídia é uma empresa produtora de uma mercadoria chamada notícia, né? Então, a notícia que vende, a notícia que atrai consumidor, a notícia que tem clientela, é a notícia sensacional, é a notícia escandalosa. Então, muitas vezes, né, a empresa vai dar ênfase a esse tipo de notícia, né? E a pessoa, o telespectador, o leitor do jornal, a pessoa que procura, digamos, saber o que está acontecendo, muitas vezes se torna vulnerável a uma visão distorcida da realidade, né, em virtude disso. Não é que haja uma intenção deliberada da imprensa para oferecer uma visão distorcida, não é isso. Mas acontece que o efeito, né, do fato da notícia sempre buscar, digamos, um público maior, acaba produzindo essa distorção e, portanto, também produzindo uma visão idealizada negativamente do Brasil. As mercadorias políticas, né, são o quê? São aquelas mercadorias que os agentes públicos oferecem para permitir que coisas ilegais aconteçam. E grande parte dessas coisas ilegais são coisas que uma parte da população aceita, admite e tolera. A corrupção se alimenta de um certo tipo de distância entre aquilo que é considerado crime e aquilo que a população considera crime.
Eu acho que o melhor exemplo no Brasil é o jogo do bicho. A maioria das pessoas jogam no bicho. Isso não devia ser uma contravenção. Isso devia ser um jogo regulado, legal. Quando você transforma aquilo numa contravenção, ao mesmo tempo sabendo que a maioria das pessoas joga, você cria mercadoria política. Por quê? Porque aí você vai ter uma série de agentes públicos, e não só policiais, até mesmo políticos, que vão naturalmente dizer, bom, mas por que vamos deixar rolar e tal, vamos ser tolerantes. A mesma coisa acontece com o tráfico de drogas, a mesma coisa acontece com o contrabando, com o descaminho, com uma série de outras áreas que são criminalizadas, mas para essas áreas a população participa desses mercados. Então é muito difícil essa distância entre, digamos, a reação moral que criminalizou esses mercados e o modo como a população lida com isso, né? Outro exemplo é o aborto. O aborto é criminalizado no Brasil, mas a maioria das mulheres sabem perfeitamente onde ficam as clínicas, se for necessário abortar. Então há uma certa, mais do que uma certa, há muita hipocrisia nessa área, né? E eu acredito que essa hipocrisia é um dos principais alimentadores da corrupção e das mercadorias políticas. Eu acho que a experiência uruguaia vai ser muito importante para o Brasil. O Brasil vai ficar muito atento à experiência uruguaia, até porque você hoje tem uma comissão de ex-presidentes da América Latina que estão já defendendo claramente a legalização de drogas mais leves. Uma das drogas mais importantes é uma droga lícita, é o álcool, né? Ninguém fala disso. Todo mundo está preocupado por razões morais, com drogas que muitas vezes têm efeitos muito menos perigosos que o álcool, como é o caso, por exemplo, da maconha, né? Outro mito é de que há uma associação necessária entre droga e violência, quando não há. A maioria dos países tem tráfico de drogas sem violência. A associação da droga com a violência não tem nada a ver com a droga, tem a ver com um tipo de pessoas que transacionam as drogas. E naturalmente, como no caso de outras mercadorias ilícitas, toda vez que você tem um mercado ilegal, você tem um grupo que vai oferecer proteção a esse mercado. Na Itália, esse grupo era constituído de criminosos comuns, a máfia. No Brasil, normalmente, quem oferece proteção são policiais, né? Então, é o que eu tenho chamado de mercadorias políticas, porque eles aproveitam a posição que eles têm de autoridade, né, de poder derivado do Estado, para, naturalmente, prender e depois soltar, sob pagamento, pessoas que estejam envolvidas em atividades ilegais. Isso nós chamamos de corrupção no Brasil, mas a corrupção é apenas um pedaço, né, disso, porque você tem muitas formas de mercadorias políticas. Tráfico de influência é mercadoria política, extorsão é mercadoria política, né? Tudo aquilo que envolve algum grau de força, de poder para produzir o valor de troca é uma mercadoria política. Então, naturalmente, a proibição das drogas cria mercadorias políticas, né? Como também pode criar violência, na medida em que os comerciantes da droga, né, se envolvam com a violência como forma de resolução dos seus próprios conflitos ou de disputa de mercado entre vários grupos, entre várias quadrilhas. Mas é muito importante também não esquecer que há uma mentalidade no Brasil de que é capaz de resolver os grandes problemas, né, envolvidos com a droga, com a violência e com a segurança pública, apelando para o justiçamento pelas próprias mãos. Esse é o maior perigo que nós podemos ter, né? Porque combater a violência com violência, e particularmente com violência ilegal, com violência arbitrária, é o pior dos mundos. É fazer o que eu chamo de acumulação social da violência. É uma violência produzindo mais violência, e aí é um sem parar mais, que é o que nós estamos assistindo em muitas cidades brasileiras. A fronteira, né, de Roraima com a Venezuela é uma fronteira relativamente tranquila, né? Você não vê, por exemplo, os problemas que você encontra na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, né, que é uma fronteira tensa, uma fronteira difícil, né, inclusive com rotas internacionais de tráfico, de drogas e armas. Também você tem o mesmo problema na fronteira do Acre, né, com a Bolívia. Você tem problemas
cada vez mais agudos de contrabando na fronteira sul com o Uruguai, com a Argentina. A impressão que eu tenho é que a fronteira de Roraima com a Venezuela é uma das mais tranquilas, né? Aqui parece que o grande interesse é a diferença de preços, que faz com que muitos habitantes de Boa Vista queiram comprar gasolina mais barata e tal. Nada que perturbe muito, nada que crie maiores problemas. Então eu acredito que, a continuar assim, nós não teremos futuramente nenhum grave problema na fronteira de Roraima com a Venezuela. Eu penso que nós estamos aqui numa situação mais tranquila. Espero que continue. Hoy te recojo donde mismo te recojo todos los días. Tú serás de otro, pero también eres mía. Al principio que tuviese novio era bobería porque no la quería, pero ahora quiero verla todos los días. Cada vez que te veo con el bobo ese me encabrona tanto que no soporto que te bese. Hoy te quiero para mí sola. Voy a bajar con la pistola, un 38 en la cintura que me llega.